Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar com os irmãos aqui para louvarmos ao nosso Senhor. Que alegria, né? Poder ver os irmãos, poder ver os rostos dos irmãos, poder ver irmãos tão queridos. Nós ficamos alegres e motivados cada vez mais em louvar o nosso Deus. Quero te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e se dedicar ao Senhor nesse momento em oração, dedicar o seu culto a Ele, pedir perdão, né, pelos seus pecados, pelos seus erros, e que Ele te possibilite a estar com o coração preparado para tudo aquilo que Ele irá fazer nas nossas vidas neste culto. Amado Deus, bondoso Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua glória, reconhecendo o Teu maravilhoso amor, a Tua bondade que se manifestou nas nossas vidas, e a Tua graça salvadora, a Tua misericórdia que nos encontraram e nos permite estar aqui como povo Teu, Pai. Antes éramos inimigos do Senhor, e o Senhor nos fez Teu povo, nos fez igreja do Senhor, e nos dá esse privilégio de estarmos aqui contemplando a Tua face, podendo Te louvar, podendo levar ao Senhor as nossas orações, os nossos louvores, e podendo ser edificados pela Tua palavra, na atuação do Teu Espírito Santo, Pai. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores disso, Pai, mas nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos, ó Pai, que o Senhor aceite esse nosso culto, Pai, por mais limitado que ele possa ser, mas que o Senhor aceite o nosso culto, e que o Senhor venha, Pai, transformar as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito haja livremente aqui no nosso meio, e faça maravilhas nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos iniciar esse culto com uma oração cantada, de que o Espírito Santo venha trabalhar nas nossas vidas, que Ele é muito bem-vindo no nosso meio. Ele é livre, Ele é poderoso, e queremos poder experimentar tudo aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez, não há nada igual. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Que essa possa ser verdadeiramente a nossa oração. Muitas pessoas querem ver a atuação do Espírito Santo através de milagres, de tudo aquilo que o coração humano pecaminoso quer. Mas o maior milagre que o Espírito Santo faz na nossa vida é nos regenerar, é nos dar uma nova vida, é podermos ver a presença do Senhor em nós e podermos
ser chamados filhos de Deus, amigos de Deus, não é verdade? Nós vamos continuar louvando esse nosso Deus, esse Deus tão poderoso, mas que se fez tão próximo a nós, o Deus maravilhoso, o Criador de todas as coisas, que merece ser louvado e adorado. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Rei da criação, da terra, céus e mar, os céus abrigam sua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras vão muito além galáxias, tu és santo, o universo declara o teu poder, tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Cedo de manhã eu contemplo a tua luz, e quando a escuridão chegar, teu nome clamarei, Jesus. Tuas obras vão muito além das galáxias, tu és santo, o universo declara o teu poder, tu és santo, santo, tuas obras vão muito além das galáxias, tu és santo, o universo declara o teu poder, tu és santo, santo, Rei da terra e céu, Rei da terra e céu. Aleluia! Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Igreja. Tuas obras vão muito além das galáxias, tu és santo, o universo declara o teu poder, tu és santo, santo, tuas obras vão muito além das galáxias, tu és santo, o universo declara o teu poder, tu és santo, santo, aleluia, aleluia.
Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Aleluia, ao Senhor da terra e céu. Amém, aleluias ao nosso Senhor. Faremos isso por toda a eternidade, amém? Vamos ler todos juntos esse texto bíblico de Salmo 63, os versículos de 1 a 4. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Amém. Vamos continuar louvando esse nosso Deus maravilhoso, tão poderoso, e que se fez homem, que veio aqui ao nosso mundo sofrer imerecidamente, e morreu numa cruz, nos comprando com seu precioso sangue, diante da cruz. É assim que nós devemos viver por toda a eternidade. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei que amas. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu,
nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amar, pois sei me amar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Querido Deus, obrigado porque a gente pode estar aqui na Tua casa. Obrigado pela liberdade que nós temos de cultuar a Ti. E, ó Deus, que nós agradecemos que o Senhor pode estar também ouvindo as nossas orações, os nossos pedidos, aqueles que foram feitos, aqueles que não foram mencionados, mas as pessoas anseiam alguma coisa de Ti, ó Deus. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, ó Deus, tão constantes. Quero pedir pela vida da Lilian, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando ela, curando, ó Deus. E também pela família da Júlia, pela família do Felipe, ó Deus, conforte eles, ó Deus, com a perda do ente querido, ó Deus. Ó Deus, também eu quero pedir pelo culto de agora, pela mensagem que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, esteja com o pastor. E esteja conosco, ó Deus, abrindo as nossas mentes para que nós possamos nos concentrar, aprender e praticar nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado mais uma vez pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos meditar dos versículos 4 a 15, continuando a nossa série nessa carta. E enquanto os irmãos abrem, quero dar as boas-vindas aqui, né? Nós temos a família do pastor Guilherme, a Letícia, né? Todos os filhos, aí os 4 filhos com a gente também. Estão lá com a Larissa já? A Bruna foi lá dar uma ajuda, então, pelo jeito. Ainda bem. Que bom. Mas que bom tê-los aqui, que bênção. É muito bom ter vocês. O casal que esteve conosco aqui semana passada, né? Está de novo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É muito bom vê-los aqui. Tá bom? E o restante é de casa, o Klaus também está aqui, mas já é praticamente da casa, né, Klaus? Sejam todos muito bem-vindos. Colossenses capítulo 2, de 4 a 15, é a nossa meditação nesse culto. Eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesses versículos, nesse texto que o Senhor tem falado conosco. Diz assim a palavra de Deus: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes, porque, embora esteja fisicamente ausente,
Estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Meus irmãos, nós temos meditado nessa carta aos Colossenses. Nós já vimos que não foi Paulo quem fundou a igreja de Colossos, mas ele se sentia como um pai daquela igreja, ou até como um avô, né? Ele ensinou a Epáfras, e Epáfras foi quem ensinou ali o povo de Colossos. E Paulo tinha um profundo carinho ali por aquela igreja. Nós já vimos que Paulo mencionou várias características boas que aquela igreja tinha. Era uma igreja que estava bem, mas que estava enfrentando um perigo. Estava tendo heresias entrando ali no seu meio, né? E procurando atrapalhar, então, o crescimento da igreja, procurando atrapalhar que a igreja se mantivesse no caminho correto, no caminho cristão. E nós vamos ver, não só hoje, como na semana que vem também, se o Senhor nos permitir, a respeito dessas heresias que Paulo vem procurar combater aqui. Heresias essas que estavam entrando na igreja de Colosso, mas se nós repararmos bem, as nossas igrejas também enfrentam isso. A igreja do Senhor Jesus enfrenta essas heresias no seu meio, até os dias de hoje. Nós precisamos manter os nossos olhos abertos. E é preciso lembrar que, na maioria das vezes, uma heresia, ela não vai entrar se apresentando de uma forma horrível, né? De uma forma feia. Ela não vai entrar mostrando para você que você deve abandonar a Cristo, que você deve virar as costas para Deus. Não, ela vai se apresentar de uma forma bonita, de uma forma religiosa. Ela vai mostrar, não, Deus é bom, sim, sirva a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não é suficiente, você vai precisar de algo a mais. Você também precisa cumprir algumas regras, você precisa acreditar em algo a mais, para que a sua vida espiritual então seja completa, para que você possa crescer. Só Cristo não é suficiente. E nós vimos então que desde o capítulo 1, Paulo já mostra a supremacia de Cristo, né? Que Cristo ele é o único suficiente, e agora ele vem bater nessas heresias. Ele já deixou claro, né? Não se esqueçam disso, que Cristo é suficiente, ele é o cabeça da igreja. Nós precisamos estar enraizados nele. Então, prestem atenção com essas heresias que vão completamente contrárias a essa mensagem de que Cristo ele é suficiente. Precisamos tomar muito cuidado com isso. E algumas heresias que nós vamos ver aqui incluem as filosofias mundanas, né? Filosofias que estavam no mundo e procuram entrar na igreja, ou seja, a maneira que o mundo pensa, nós como cristãos passamos a viver da mesma forma, pensando como o mundo pensa, agindo como o mundo age. Então nós queremos adequar o pensamento cristão à maneira como o mundo pensa. Não percebemos essa divisão, né? Que somos diferentes, não pertencemos mais a esse mundo, não somos mais daqui.
A nossa antiga vida já morreu. E essas filosofias que estão lá no mundo vêm procurando entrar aqui. E às vezes nós achamos bonito isso, né? É um diferencial para a minha igreja, né? Nós temos uma filosofia, nós temos uma ideologia política, nós temos outros pensamentos para trazer algo a mais do que a Bíblia está falando. Só a Bíblia é muito pouco, é igual a todas as igrejas. A nossa igreja aqui vai ter algo diferente, né? Paulo vai falar também dos rituais judaicos, né? Ele vai dar uma ênfase aí na circuncisão, mais para frente na observância de dias especiais, na proibição de alimentos. Ele vai falar do misticismo, né? De pessoas que estavam adorando a anjos, pessoas que estavam valorizando visões que elas tinham e se orgulhando disso, né? Mostrando, olha, eu tive uma visão. E aí, quem é você para falar que eu não tive, né? Uma experiência assim com Deus. E as pessoas se orgulhavam e se sentiam superiores porque tinham essas visões, né? Pessoas que queriam implementar penitências, autodegradação, né? E eu estava pensando nisso aqui, eu até lembrei de uma vez que eu tive o desprazer, né? De estar em um culto e todo o período da mensagem só ouvir um pastor lá falar a respeito de um sonho que ele teve, né? Ele abriu a Bíblia, leu um texto bíblico e falou que aquele texto fez ele lembrar de um sonho que ele teve e passou o restante da pregação só falando do sonho que ele teve. Quantas igrejas estão assim hoje em dia, né? Os irmãos sempre veem aqui que as pregações aqui eu sempre procuro trazer 3 pontos, 4 pontos, né? E lá na faculdade os professores brincavam, né? Falando assim, ó, a pregação, né, pode ter 3 pontos assim, mas cuidado com a outra pregação de 3 pontos, né, que você lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? E tem muitas pessoas que são assim, abrem a Bíblia só para ler um texto e depois começam a falar aquilo que elas querem, aquilo que elas viveram, aquilo que elas viram. Meus irmãos, de nada vale para vocês o que eu penso, o que eu vivi. O nosso foco aqui é que os irmãos conheçam a palavra de Deus, que os irmãos amem essa palavra, que os irmãos sejam alimentados por essa palavra. Não se eu tive uma visão, se eu tive um sonho e tudo mais. Por isso, tantas igrejas hoje estão com seus púlpitos fracos, porque as pessoas dão muito valor para isso, né? E é legal você ver alguém que teve uma experiência diferente, né? A gente já fica, olha, essa pessoa é mais próxima de Deus do que eu, né? Então eu vou ouvir o que ela tem para dizer. Não, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E vamos, então, prestar atenção nisso. E olhando para esse texto, olhando para esse trecho que nós separamos, eu gostaria de trazer aqui aos irmãos 3 sinais de alerta que Paulo ensina para a igreja de Colossos e serve para nós também. 3 cuidados que nós devemos ter. Em primeiro lugar, cuidado com os argumentos atrativos. Versículo 4 diz, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Isso nos faz pensar, qual é a base da nossa fé? A nossa fé está baseada em quê? O que nos fez ter a fé que nós temos? A Bíblia nos fala que a fé, a verdadeira fé, vem de ouvir a palavra de Deus, né? E através dela que nós vamos então ter acesso à salvação. Mas se as pessoas não dão valor à palavra de Deus, qual é a fé que elas têm? Aonde que essa fé está baseada? Qual é a razão de você acreditar naquilo que você acredita? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem dado valor à palavra de Deus? Para você ter a fé que você tem? Ou a sua fé é baseada apenas no que o pastor fala, no que alguém contou de experiência, no que alguém te ensinou? Nós temos que valorizar a palavra da verdade, meus irmãos. E Paulo ele vem nos ensinar aqui que nós não temos que ficar olhando para argumentos que são bonitos e são aparentemente convincentes. A gente olha assim, tem alguma lógica nisso, né? A heresia ela se apresenta assim mesmo, ela se apresenta com uma certa lógica, de uma forma bonita, que às vezes nos convence, né? Mas Paulo vem falar que a nossa fé tem que estar depositada em Cristo. Cristo é o único caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a própria vida. Nós não devemos nos impressionar e nos deixar enganar com esses argumentos bonitos, persuasivos e que parecem tão bons, né?
Nós já vimos aqui que Cristo ele é suficiente, Ele é o único todo-poderoso. Cristo sempre existiu e Ele sempre foi bom, Ele não muda, Ele sempre foi santo, perfeito, Ele nunca deixará de ser, e só Cristo merece a nossa total atenção. No versículo 5, Paulo ele vem demonstrar aqui que a igreja ela não estava totalmente destruída, né? Ele diz que se alegra porque ela estava vivendo em ordem, com uma fé firme, mas mesmo assim é necessário tomar cuidado, é necessário esses sinais de alerta, é necessário chamar a atenção do povo para os problemas que poderiam fazer a igreja se perder, e desviar o seu caminho, parar de olhar para Cristo e começar a olhar para outras coisas. E aí no versículo 6 ele diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Cristo, ele é o início da nossa caminhada e ele deve ser o fim também. Algumas pessoas acham que Cristo é apenas o começo, né? E depois vou buscar algo a mais, vou buscar uma nova forma de viver, uma experiência diferente, outros tipos de pensamento. E deixa a Bíblia de lado, né? Vamos estudar outras coisas. Vamos colocar outras coisas no lugar da palavra de Cristo. O que eu acho que deve ser a igreja? O que eu acho que deve ser a minha religião? E aí nós construímos um Deus falso, né? Nós viramos idólatras. Não é assim. Cristo deve ser o início e o fim. Nós devemos viver nele. É o que Paulo está falando aqui. Então devemos aprender a nos apegar somente a Cristo. E no versículo 7 ele vai usar aqui a figura de uma planta e de uma construção, né? Ele fala: enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Se você se vê como uma planta, né, se imagine aí um pouquinho como uma árvore, né? Onde estão as suas raízes? Lembrando que para a planta, a raiz ela é muito importante, né? É a raiz que vai dar sustentação para a planta não sair do lugar, para a planta poder crescer firme. É a raiz que vai alimentar. E onde estão as suas raízes? Do que você tem se alimentado? Se você diz ser cristão, do que você tem se alimentado? É impossível nós nos dizermos cristãos e não nos alimentarmos da palavra de Deus. E olharmos para a Bíblia e falar assim: é chato ler a Bíblia todo dia. É difícil, eu não consigo. Um cristão ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Tem que se alimentar. Senão, não cresce. Senão, as suas raízes estão em outros lugares. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você está se alimentando de outras coisas. De novela, de Big Brother, de redes sociais, de discussões políticas e tudo mais. Você está se alimentando de alguma outra coisa, quer você queira ou não. Por isso nós devemos nos esforçar para amarmos a palavra de Deus e estarmos enraizados nela. E quando nós nos vemos aqui como uma construção, como Paulo fala aqui, edificados nele, nós também podemos pensar nessa questão de uma estrutura, né? Se eu sou uma construção, onde eu estou sendo construído, né? Como Jesus Cristo fala lá, na areia ou na rocha? Se estamos edificados em Cristo, a nossa pedra fundamental, Deus vai nos fazer um edifício enorme, né? A cada dia Ele vai acrescentando ali o andar, e poderemos crescer sem problema algum de cair, porque estamos edificados nele. Mas se não estamos nele, essa construção vai ruir, vai cair, né? No primeiro vento, na primeira tempestade. E aí Paulo fala que como resultado desse crescimento, nós devemos devolver gratidão a Deus, porque nós entendemos que nós não merecemos esse crescimento que o Senhor nos dá, mas mesmo assim Ele nos alcançou, mesmo assim Ele olhou para nós com amor, com graça, e está nos fazendo crescer no conhecimento, está nos permitindo andar com Ele, está permitindo que o Espírito Santo dEle venha habitar em nós. E aí o que nós devemos ter? Um coração que transborda gratidão, como está falando aí o final do versículo 7. Note aqui que Paulo não está falando para você ter atitudes de gratidão, para você ter um coração mais ou menos agradecido. Ele está usando uma expressão aqui de transbordar de gratidão. É tanta gratidão que está transbordando, está inundando tudo.
Se nós entendemos que Cristo Ele é o todo suficiente e único para nós, nós teremos essa gratidão, por Ele ser o Senhor da nossa vida, por Ele estar habitando em nós, e nós não vamos dar valor para as outras heresias. Se acabasse aqui, o texto já seria suficiente, né? De nós entendermos que precisamos olhar só para Cristo, e tudo que foge de Cristo já não é mais suficiente. Mas Paulo ele continua para reforçar, ele fala assim, ó, entendeu a base? Vamos continuar, né? Vamos mastigar mais um pouquinho esse ensino. E ele vem falar aqui, ó, cuidado com as filosofias. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo vem falar aqui de escravidão. Nós éramos escravos do pecado, Jesus Cristo veio, nos comprou, nos fez livres, e agora servimos somente a Ele, de uma forma maravilhosa e livre, nos levou para o seu reino da luz, e muitas vezes nós queremos nos tornar escravos novamente, da maneira como o mundo pensa, às filosofias aqui desse mundo, aos falsos ensinos. E por que ela escraviza? Porque as filosofias oferecem algo bonito, e as pessoas acreditam e começam a beber daquilo, e depois não vão ter o crescimento que elas achavam que teriam. Ela não vai entregar aquilo que ela promete. Você começa a acreditar em várias outras coisas e não vai ter o crescimento que você achou que você teria. Você não vai se ver livre do pecado como você achou que seria. Aqui na igreja de Colossos, Paulo vem combater a questão de que o povo, alguns ali, né, acreditavam que o corpo era mau, né, e então você precisaria estar se flagelando, precisaria estar mortificando ali o seu corpo, fazendo rituais que você então se santificaria, para matar o seu próprio corpo. Aí eles acreditavam que Jesus nem viveu num corpo verdadeiro aqui, porque o corpo é mau. E uns tipos de pensamento assim, né? Mas que você, por você mesmo, poderia então se fazer santo. Ou seja, para de olhar para Cristo, né? Olhe para você mesmo e você então vai se fazer santo. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. E filosofias também, de tradições humanas, que ele vem falar aqui, né? Que é o jeito de viver do mundo. O mundo vive sem olhar para Cristo, sem olhar para Deus, alienado de Deus. Eu vivo de acordo com as minhas vontades, tomo decisões de acordo com aquilo que eu acho que é o melhor. E muitos cristãos estão vivendo dessa forma, né? Chega um momento ali de tomar uma decisão, não para, não ora, não vai ver o que a palavra de Deus ensina para nós agirmos assim, para nós tomarmos essa decisão. Não, já vai tomando a decisão, quando a coisa fica feia, Deus me ajuda aqui, né? Daí a gente pede para todo mundo orar. Lógico, nós vamos orar sim, nós vamos orar uns pelos outros, mas quantos problemas nós poderíamos evitar nas nossas vidas se nós não vivêssemos dessa forma, né? Alienados a Deus, alienados à vontade de Deus. E aí nós vamos vivendo dessa forma, né? O que todo mundo está fazendo? Ah, eu também vou fazer. Como que todo mundo está vivendo? Eu também vou viver. Como que todo mundo pensa? Eu também vou pensar dessa forma. Se o mundo inteiro aí, estou jogando futebol lá no mundo, eu tomo um carrinho, as pessoas brigam, eu também vou fazer da mesma forma. Eu tomo uma fechada, né, no trânsito, xingo, eu também vou xingar dessa forma. Eu sou cristão, mas eu xingo também. Eu vou brigar, eu vou reagir de outras formas, da maneira como o mundo reage, mas não vou nem me preocupar com o que a Bíblia ensina de como eu devo reagir, da maneira que eu devo viver. E dessa forma, muitos estão vivendo uma religião de retalhos, né? Vai costurando ali uma coxa de acordo com a sua própria vontade. Frequenta uma igreja evangélica, mas tem costumes católicos, tem muitos outros pensamentos que são mais parecidos com o espiritismo do que com a fé mesmo, né, cristã. Gosta de ver horóscopo, gostam de ver futuros nas cartas. Quantas pessoas eu vejo na internet falando de horóscopo, né? Pessoas que se dizem cristãs, mas crendo em horóscopo. Eu sou assim porque eu sou de Áries, né? Sei lá o que mais.
E o que está na moda defender, né? As posições políticas da moda, o que está na moda aí defender as lutas sociais, o que nós estamos vendo na TV, nas redes sociais, qual que é o discurso dos maiores influenciadores da moda? Vamos ter esse discurso também nas nossas igrejas. Vamos defender que isso é bonito, né? Agora, quando nós pegamos um cidadão que tem essa colcha de retalho, que pensa dessa forma, nós vemos que ele é igualzinho um ateu. Ele vai pensar igual um ateu. Ele vai reagir às situações do mundo igual um ateu. Vai escolher alguém para casar? Vai escolher da mesma forma que um ateu escolhe. Não está nem aí para o que Deus pensa ou não. E vai vivendo da mesma forma que um ateu pensa. Porque nenhum dos dois teve o caráter transformado por Cristo. Nenhum dos dois está enraizados em Cristo. Então, pode ter religiosidades na sua vida, costumes religiosos, mas lá dentro é a mesma coisa que um ateu. Vive da mesma forma. Não vivenciou essa transformação. E aí no versículo 9, Paulo vem falar: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Olha que lindo isso, meus irmãos. Quem realmente tem um encontro com Cristo, vai experimentar a plenitude de Cristo. E quem experimenta a plenitude de Cristo, não vai desejar nada além de Cristo, nada fora de Cristo. Vai entender que Cristo é suficiente, é maravilhoso, é muito mais do que aquilo que nós merecemos. E vai ver que aquilo é maravilhoso, não vai se sentir incompleto. Então muitas vezes as pessoas estão dando ouvidos a filosofias lá fora, ao modo que o mundo pensa, porque não tiveram um verdadeiro encontro com Cristo. Porque não estão vivendo a plenitude que Cristo oferece. E o terceiro e último cuidado que nós vamos meditar aqui nesse culto, é o cuidado com os rituais religiosos. Paulo ele vai rebater aqui agora a questão do judaísmo dentro da igreja, né? Rituais religiosos que buscavam voltar para dar uma sensação de espiritualidade para o povo. E ele vem falar aqui da circuncisão, né? A marca que os homens carregavam nos seus corpos para mostrar que eles eram judeus. Um ritual religioso que não é mais exigido. E as pessoas queriam trazer isso, né? Até para gentios, para todo mundo. E ele diz lá no versículo 11: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Paulo está chamando a nossa atenção aqui. Tome cuidado com os rituais religiosos. Nós temos costumes aqui para termos ordem e decência na igreja. Mas não são os rituais que vão nos salvar. Não são os rituais que vão dizer se nós somos, né, mais espirituais ou não. E Paulo está falando aqui da circuncisão. A circuncisão foi exigida por Deus no passado, na antiga aliança, apenas para o povo de Israel. Não era mais necessária. Jesus trouxe uma aliança muito superior. Jesus veio cumprir no seu corpo a exigência da lei. Então não são rituais que vão mostrar se nós somos salvos ou não. Não são marcas no corpo, mas são marcas no coração. E aí ele vem fazer uma comparação, né, da circuncisão dos judeus com a atuação de Cristo nas nossas vidas. Ele vai fazer esse contraste, né, com a obra de Cristo. Ele vai falar que a circuncisão dos judeus era apenas na carne, mas a obra de Cristo é interior, é no nosso coração. Quem que vai poder fazer uma obra, né, no nosso coração? Hoje em dia apenas um cirurgião vai poder mexer ali no nosso coração, mas não vai transformar o nosso caráter, né? Mas Jesus Cristo, Ele é capaz de transformar o nosso caráter. A circuncisão dos judeus é feita por mãos humanas, pecadoras e imperfeitas. A obra de Cristo é pelas mãos do próprio Deus Todo-Poderoso. A dos judeus não vai mudar nada a sua condição espiritual.
Você pode ser circuncidado, mas amanhã você vai estar lá cometendo os mesmos pecados, errando da mesma forma, perdendo, né, a sua cabeça ali, perdendo a sua paciência, caindo dos mesmos pecados. Mas a obra de Cristo nos traz santificação. Ela é muito superior, meus irmãos, não tem nem comparação. E aí Paulo, eu entendo aqui que Paulo vem falar assim, ó, vocês querem algo visível? Olha para o batismo de vocês. Olha para o sinal do batismo, né? O que o batismo simboliza na vida de vocês, que é muito maior do que a circuncisão. Precisamos lembrar aqui que Paulo não está falando que o batismo vai nos salvar, né? Lembre-se do ladrão que foi crucificado lá ao lado de Cristo, e Jesus falou que estaria no paraíso com ele. Não deu tempo do ladrão ali ser batizado, e mesmo assim ele foi salvo. Mas o que Paulo está nos falando aqui, e ele deixa bem claro, né, que fomos, no versículo 12, ele fala que nós fomos ressuscitados mediante a fé, né, nós somos salvos mediante a fé. Mas ele está falando que no batismo das águas, nós mostramos aquilo que Deus já fez na nossa vida. Que quando nós mergulhamos, nós estamos mostrando que nós fomos sepultados. Nós morremos, a nossa antiga vida morreu. O nosso antigo eu morreu. E ao sair da água, nós ressuscitamos. Nós estamos vivendo uma nova vida. Uma nova vida com Cristo e para Cristo. E isso nos associa e nos identifica àquilo que Cristo fez por nós. Jesus Cristo morreu, né? Foi sepultado ali. E nós também, né? Devemos morrer e ser sepultados. Jesus Cristo ressuscitou. E nós somos ressuscitados nele mediante a fé, para uma nova vida que glorifica a Deus. E versículo 14 e 15, para nós encerrarmos, diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo, ele vai encerrar aqui essa sessão que nós estamos meditando, nos mostrando as maravilhosas bênçãos que nós recebemos de Cristo, através da sua vitória triunfal na cruz. Que maravilhoso isso, meus irmãos. Antes nós tínhamos a lei não era poderosa para nos salvar. Pelo contrário, a lei era um espelho que mostrava o quão sujos nós éramos, quão pecadores nós éramos, e que nós não conseguíamos cumprir essa lei. Mas Jesus Cristo veio no nosso lugar e cumpriu essa lei. Foi o único que poderia cumprir essa lei e cumpriu toda a lei. E Paulo vem nos dizer que ele cravou todas essas ordenanças na cruz. Que nós não precisamos mais nos apegar a rituais religiosos, a ordenanças, para sermos salvos. Então eu posso sair daqui agora, posso falar como muitos falam aí, né? Nós chamamos os desigrejados, né? Falar, eu sou igreja, eu vivo só para o Senhor, eu não preciso desses rituais religiosos. Não é isso. Viver para Cristo vai nos fazer servir a Cristo por gratidão, não por dever, porque eu já sou salvo, e nada mais pode tirar essa minha salvação, ninguém mais pode me separar do amor de Deus. Mas com aquele coração que está transbordando de gratidão, eu vou procurar obedecer e honrar a esse meu Deus. Isso inclui viver em obediência, viver em santidade, entender o que agrada e o que desagrada a Deus nas páginas da Bíblia e obedecer. Entender que eu preciso viver em comunidade, que a comunidade me ajuda a viver a vida cristã, porque um irmão ali vai puxar a minha orelha, vai me mostrar, você está errando aqui. Um irmão vai me auxiliar no momento que eu estiver fraco, vai orar por mim, vai chorar comigo, vai se alegrar comigo. Mas nós não fazemos tudo isso, nós não nos reunimos aqui como igreja, para então depois alcançarmos a salvação. Nós fazemos tudo isso por gratidão, porque já fomos salvos. E por sermos salvos, nossa vida agora é para Ele, é para servir a Ele. Então, é maravilhoso isso, né? A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu na cruz.
e triunfou aqui na cruz, né? No momento onde parecia que Jesus Cristo estava sendo derrotado, que o ministério dele iria acabar, na verdade foi um momento de vitória dele. E lá ele triunfou, pisou de vez na cabeça de Satanás, humilhou Satanás, né? O texto é bem claro aí, fez um espetáculo, né, deles. E Satanás não pode mais nos atacar, não pode mais nos acusar, porque estamos em Cristo, estamos nele. Então, meus irmãos, não tem nenhuma filosofia, não tem nenhum outro ensinamento fora daqui que vai fazer isso por nós, que vai limpar os nossos pecados, que vai pagar a nossa dívida, que vai nos dar uma nova vida. Precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós acreditamos, com a maneira que nós ficamos aprendendo lá no mundo e querendo trazer esses ensinamentos lá de fora. Olha que livro maravilhoso isso aqui, olha que ensinamentos legais, nós poderíamos colocar isso aqui, né, para a igreja, para viver dessa forma. Olha, uma nova forma aqui para fazer a sua igreja crescer. Precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Jesus Cristo é suficiente, a palavra dele é suficiente. Você não precisa de nada além do que está aqui na Bíblia, para você viver em piedade, uma vida de devoção ao Senhor. Por isso, valorize a palavra de Deus, valorize. Quando você olha para a sua vida, se você relacionar ali, né, o seu horário, durante toda a semana, quantas horas você tem dedicado para Cristo na sua semana? Ele deve ser, né, o seu alvo. Quantas horas? Será que deveríamos diminuir para minutos e pensar quantos minutos tenho dedicado para Cristo durante toda a semana? Em oração, em leitura da Bíblia, em devoção, em serviço. Isso nos mostra, meus irmãos, onde estamos enraizados. Se em Cristo ou se é fora dele. O texto aqui é bem claro, ele vem nos dizer para não trocarmos a Cristo por tão pouco. Não vale a pena. Hoje em dia muitos deixam Jesus de lado para valorizar algo a mais, algo além dele. Mas qualquer coisa além de Cristo vai nos fazer viver menos de Cristo. E ou nós vivemos a plenitude de Cristo, ou nós não estamos vivendo com Cristo. O verdadeiro cristão busca nada menos do que essa plenitude de Cristo na sua vida. E que essa seja a nossa verdadeira busca. Cristo já fez tudo por nós. O que Ele pede para nós agora? Obediência. Busque a Ele, valorize Ele. Valorize a palavra dEle, valorize um tempo de qualidade com Ele, para que você possa ser transformado e edificado nele. Amém? Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Tua voz escuta convocar-me. Esse hino diz: o que sou e tudo o que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar esse hino. Quero te convidar a se dedicar ao Senhor em devoção nesse momento. E após o hino, eu gostaria de convidar o pastor Guilherme para estar aqui encerrando com uma oração. Tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me
Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Pastor, pode vir aqui à frente, por favor? Vamos orar então? Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo privilégio de mais uma manhã estarmos reunidos como igreja, podendo cultuar e adorar o Teu nome. E não só isso, mas também ouvir da Tua palavra e aprender um pouco mais do Senhor, Deus. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe por meio da vida do Teu servo Léo. E, ó Deus, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, que realmente a cada dia possamos não apenas continuar crendo no Evangelho, mas vivendo verdadeiramente o Evangelho, não só afirmando que conhecemos, mas realmente amando a Jesus e vivendo aquilo que o Senhor espera de nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a continuarmos crescendo, conhecendo cada vez mais a Jesus e amando a Ele de todo o nosso coração, e que nossa vida possa transbordar, Senhor Deus, a vida de Jesus por meio de nós, ó Deus. Possamos continuar crescendo e nos firmando cada vez mais no Evangelho. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe no restante desse dia e ao longo de toda a nossa semana também, Deus, possamos viver a cada dia a Tua presença e da maneira que agrade ao Senhor também. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem se sentar, nós vamos encerrar o nosso culto. Lembrando que às quartas-feiras nós temos o nosso estudo bíblico, tá bom? Então, lá no nosso canal no YouTube. E estamos trabalhando uma série em Tiago, né? Então, aos domingos Colossenses, quarta-feira em Tiago, estudo maturidade. Acompanhe conosco lá, tem sido muito bom, o Senhor tem falado muito às nossas vidas. Tiago é uma carta bem prática, né, para as nossas vidas, e com certeza estudar a palavra de Deus vai nos fazer crescer em maturidade espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Precisando de nós, nos procure, estamos aqui à disposição. Aqueles que precisarem conversar também podem ficar aí após o culto para nós conversarmos, tá bom? Que Deus abençoe a todos.